Estadual de Montes Claros, que visa promover a interação da comunidade acadêmica, da graduação e da pós-graduação, das diversas áreas das ciências sociais aplicadas, ciências humanas e do público em geral, no entorno de debates de temas clássicos e contemporâneos comuns às áreas relevantes, de relevante interesse para a sociedade em geral. Criada em 2006, a Quarta na Pós entrou numa nova fase, ampliando não somente o alcance dos acadêmicos, mas explorando as linhas de pesquisa do PPGDS e envolvendo diversas outras áreas do conhecimento. Os eventos são realizados preferencialmente no campus sede da Unimontes, às quartas-feiras, no período noturno. Nesse ano, a atividade entrou em nova fase, mudando os horários dos eventos que tradicionalmente eram realizados no período vespertino para o noturno. O objetivo dessa mudança foi o de possibilitar a mais ampla participação dos alunos de graduação, facilitando assim a inter-relação entre esta e a pós-graduação. Para isso, incrementamos também a comunicação entre a Quarta na Pós e o seu público, criando perfis nas redes sociais, Facebook, Twitter, além de um canal no YouTube, onde podem ser vistos os vídeos que são gravados das sessões da atividade Quarta na Pós. As palestras e debates são gravados e os vídeos são disponibilizados na internet para posterior consulta. O evento de hoje conta com a parceria da Cátedra Darcy Ribeiro, que será lançada hoje e sobre a qual falará a professora Cláudia Regina. Como evento principal, teremos a palestra da professora Helena Bomeni, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, que falará sobre Darcy Ribeiro, com o tema Obsessão pelo Brasil, Darcy Ribeiro e um país fora do rumo. Gostaria de agradecer antecipadamente à professora Helena Bomeni pela gentileza em partilhar conosco sua fala. Gostaríamos de agradecer ainda o apoio da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, do mestrado em Letras, dos departamentos de Ciências Sociais, de Comunicação em Letras, Direito, Economia e todos os outros que apoiam esta atividade. Por fim, agradecer à equipe discente que gentil e bravamente nos ajuda a organizar essa atividade, nominando Amanda Cardoso Barbosa, Ana Clara Carvalho Machuca Voit, André Lopes Martins, Cássio de Souza Lopes, Elane Barbosa dos Santos, Kate Shelley Dantas Silva, Pamela Daniele Ramos Tuller, Roberta Cardoso Silva, Sara Ferreira Fraga e a Simone Mendes de Oliveira. Espero não ter esquecido ninguém. Por derradeiro, prestar nossa homenagem à principal figura dessa noite, que é o mestre, foi e que é o mestre de todos nós, intelectuais, acadêmicos mineiros, Darcy Ribeiro. Creio que todos nós, de alguma forma, estamos no campo da educação e da política, somos tributários de Darcy. E como ele faz falta hoje. Faz falta a sua irreverência, o espírito inquieto. Ele sabia, como ninguém, desordenar a ordem. E do Darcy Ribeiro, me permitindo antecipar as falas da professora Cláudia e também da professora Helena Bomeni, sempre que penso em Darcy Ribeiro, me vem um trecho, uma citação que já virou quase que lugar comum, mas que sempre que leio renova as minhas esperanças na nossa caminhada.
Darcy Ribeiro dizia: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Para então darmos início a essa atividade, eu convido para tomar assento à mesa a professora Cláudia Regina Santos de Almeida, que é a professora responsável pela implantação na Universidade Estadual de Montes Claros da cátedra em homenagem a Darcy Ribeiro, que também tem o seu nome. A professora Cláudia Regina, por favor. A professora Cláudia Regina possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros. Atualmente é professora titular da Universidade Estadual de Montes Claros, socióloga da Prefeitura Municipal de Montes Claros, tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: empreendimento solidário, gênero, economia popular, valores humanos, gênero e educação, população e educação à distância. Gostaria também de convidar para tomar assento à mesa a nossa ilustre e querida professora, doutora Helena Maria Bomeni Garchin. Eu vou passar então a palavra à professora Cláudia Regina para que, a partir de agora, dirija os trabalhos dessa noite. Boa noite a todos aqui presentes. Eu quero cumprimentar em especial a professora Helena e já falar de antemão que ela aceitou o convite de primeira mão, né? Ela está dando uma contribuição muito grande para a gente, porque quem não conhece a Helena Bomeni vai conhecer um pouco dela através da professora Ilva, que eu quero que apresente a professora Helena para a gente. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos que estão aqui e as parcerias que tornaram possível a gente estar discutindo e lançando a cátedra aqui hoje. A gente tem todo um processo que vem de uma discussão que a gente instituiu uma disciplina que chama Sociologia e Antropologia da Darcy Ribeiro. Desde 2008 a gente vem discutindo, né, tanto a personalidade de Darcy, cruzando com o contexto, e a gente vai, a cada vez que essa disciplina é ofertada, e cada vez que a gente discutia, eu sentia essa necessidade de não ficar só nas ciências sociais, porque a dimensão de Darcy é muito mais ampla, né? Ele tem, como ele falava, ele se vestia das peles, né, como a cobra, não pelo veneno, mas porque ele mudava de cobra. E aqui nessa cidade que ele se fez, né, que ele nasceu, né, daqui de Montes Claros, e ele se fez educador, como ele falava, pelas mãos da mãe dele, a dona Fininha. Então, acho que mais do que justo, mais do que necessário, eu até penso assim, uma cátedra dentro dessa universidade que tem um campus com o nome dele. Então, a gente está começando essa cátedra a constituir essa grande discussão, vai ser um espaço de discussão tanto dos fazimentos, como da obra, da personalidade, do contexto desse ilustre intelectual Darcy Ribeiro. Eu quero agradecer a pessoa do Laurenício Mendes, coordenador da ITCP, que foi uma das primeiras parcerias que a gente estabeleceu com a economia solidária, porque Darcy tem essa dimensão da economia solidária, a gente está discutindo também com a composição da cátedra com ele. A gente tem vários grupos de estudos que estão constituindo também com a cátedra. O grupo Alpará também está com a gente, na pessoa da professora Andréia, e a gente vai agradecer a todos aqui, o professor Carlos Cacheta, eu quero agradecer ele, e agradecer a todos os professores presentes, que ele agora é o nosso novo coordenador, né? Está entrando agora, pelo menos por 6 meses, né, Cacheta? Assim ele disse. E a professora Railma, que é a nossa coordenadora do projeto OIA, a gente tem esse projeto, né, que é Olhar, Imaginar e Agir, com a amostra audiovisual, e a professora Nath, que também compõe a equipe da cátedra. Eu queria agradecer aos familiares de Darcy Ribeiro que estão aqui presentes também, a sua sobrinha, a Márcia, e os seus familiares, né? O mais novinho, que é o Francisco, a gente está muito feliz de o Francisco estar aqui.
e está assistindo, né, a constituição dessa cátedra. Para a gente é muito bom isso. Eu vou passar para a Ilva, não vou falar muito. Eu quero que hoje o grande dia é da professora Helena Pomeni. Vocês vão ver por que eu estou falando que ela, que a gente vai deixar, e assim, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a cátedra, eu me coloco à disposição para falar, né? A gente está, aos pouquinhos, a gente vai crescendo essa cátedra. Mas o entendimento hoje para a gente é essa presença maravilhosa da professora Helena. Então, Ilva. Boa noite a todos e a todas, boa noite à mesa, em especial, né, a nossa convidada, a professora Helena Pomeni, que eu tive o prazer de conhecer hoje, mas já conhecia há bastante tempo pela sua obra. Então foi uma surpresa para mim, né, a presença dela, que nos honra muito na nossa universidade, que tem, né, como homenageado o professor Darcy Ribeiro. A professora Helena possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, o IPEG, doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, e atualmente é professora titular de Sociologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Foi pesquisadora do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, entre janeiro de 76 e dezembro de 2012. É professora titular de Sociologia da Escola Superior de Ciências Sociais do CPDOC, entre março de 2006 a dezembro de 2012. Coordenou a Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, da concepção, implantação e formação da primeira turma de Ciências Sociais entre 2006 e 2010. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, pensamento social brasileiro e teoria sociológica. Então, é com muito prazer que nós vamos ouvir a professora Helena Pomeni. Boa noite a todos. Eu estou no meio de uma jornada de puro afeto, como eu gostaria de começar. Não posso nem dizer que eu estou surpreendida com o calor humano, com a gentileza que estou sendo recebida nessa cidade. É tão grande isso que eu agora começo a entender melhor porque que pessoas de outros lugares me perguntam se eu sou mineira. Acho que já não sou, mas acho que acabo ficando com essas aproximações. Então, minhas primeiras palavras são de agradecimento por essa distinção. É muito difícil alguém se aproximar de um intelectual como Darcy e se manter razoavelmente equilibrado nessa aproximação. Darcy não recomenda muito nem moderação, nem muita prudência, mas a gente é obrigado a fazer. Então, uma cátedra na universidade com o nome dele, acho que é uma homenagem que a cidade faz e que merece muitos aplausos. Então, eu agradeço esse convite, me sinto completamente distinguida com essa honra mesmo, né? E alegria que eu sinto de fazer isso. E vou pedir licença para ler para vocês o que eu imaginei, entre as coisas que já escrevi a respeito disso, com um formato talvez um pouco diferente, que é para exatamente corresponder à solenidade, que eu valorizo muito, e o respeito enorme que eu tenho pelas pessoas que tomaram essa iniciativa e pelo personagem que está sendo homenageado. E eu começo com o próprio Darcy. Disse ele: o Brasil cresceu visivelmente nos últimos 80 anos. Cresceu mal, porém. Cresceu como um boi, mantido desde bezerro dentro de uma jaula de ferro. Nossa jaula são as estruturas sociais medíocres, inscritas nas leis para compor um país da pobreza na província mais bela da terra. Sendo assim, no Brasil do futuro, a maioria da gente nascerá e viverá nas ruas,
em fome canina e ignorância figadal, enquanto a minoria rica, com medo dos pobres, se recolherá em confortáveis campos de concentração, cercados de arame farpado e eletrificado. Entretanto, é tão fácil nos livrarmos dessas teias, e tão necessário que dói em nós, a nossa conivência culposa. Em certo momento da vida, uma conjunção astrológica e carnal qualquer produziu o nascimento de uma paixão que tomou forma de um homem. Isso se deu em Minas Gerais, mais precisamente nesta cidade de Montes Claros. O dia era 26 de outubro e o ano 1922, ano da Semana de Arte Moderna e da fundação do Partido Comunista Brasileiro. A paixão o movia, daquele sentimento retirava seus gostos, sua vontade e seus pensamentos. Era a matéria que o mantinha vivo. Como tudo que vem da paixão, as variações se acometiam e as travessuras se insinuavam inusitadas, quase irresponsáveis. Mas não havia como alterar o curso do impulso, porque também a razão se nutria daquele suco que parecia não se esgotar. Foi assim até 17 de fevereiro de 97, quando, por fim, aquela chama ambulante já não pôde reter a vida diante da chegada da indesejada das gentes, Manuel Bandeira Mendes Simpondo. Morria Darcy Ribeiro. O final de visível fragilidade física não apagara a insistência de certo brilho no olhar. O otimismo vinha da paixão, a melancolia e a solidão também. A indignação era temperada de paixão, como se paixão pudesse ser temperada. E o reconhecimento de fracasso, quando aparecia, e apareceu com tanta frequência, sempre em relatos de dor, trazia o gosto de algum desgosto que deveria ser sanado, que poderia ter sido evitado. O Brasil não ia bem, mas se quiséssemos, iria. Darcy Ribeiro foi um apóstolo da crença na ação dos atores, na capacidade de homens e mulheres alterarem o destino de suas vidas. Acreditava nos indivíduos, nos homens, nas mulheres, nos pretos, nos índios, no povo, nas pessoas comuns. A força está nos comuns, apostou com a tenacidade dos apaixonados e na trilha dos pragmáticos. Acreditava em cada um e vislumbrava a utopia de uma sociedade igualitária. O desajeito de misturar utopias socialistas com autonomia individual foi por ele próprio cunhado como socialismo moreno, a maneira de autorizar uma combinação que não caberia nas ortodoxias. Darcy vinha de Minas, vinha ao mundo no ano da Semana de Arte Moderna, como dissemos, e da criação do Partido Comunista, mas também parte da década de 20, a da caravana dos educadores, das expedições dos cientistas, das movimentações da sociedade organizada, de demonstração de energia da sociedade brasileira. Seria possível ali, se quiséssemos, talvez dissesse ele, desenhar o país em bases mais liberais, com mais espaço para a ação dos sujeitos que ali nasciam. Os ares daquela década talvez nunca o tenham abandonado. E proveniente deles, certamente, o otimismo apaixonado de transformar o Brasil em um país moderno, mais justo, mais humano. Um país de povo mestiço, afinal, mestiço é que é bom. A mestiçagem quebra fronteiras de incomunicabilidade, cria uma espécie distinta, obriga o olhar ao que não é espelho. E apostava nisso, louvando em sua teoria sobre o Brasil a contingência histórica e cultural que havia permitido o encontro de etnias dispostas ao cruzamento. O português avançou, o africano aceitou, ou se submeteu. Os índios permaneceram em sabedoria. O que tinha Minas a ver com isso? Por que e como poderia a cultura mineira ajudar a compor a vigorosa e inabalável crença do Brasil? As minas são muitas, aprendemos com Guimarães Rosa. Delas retiramos guardiães de procedimentos e, com eles, confeccionamos a gramática institucional que, com destreza, modelou o Estado brasileiro. Minas da paixão medida do poeta Carlos Drummond.
Minas de razão controlada e moderadora de apetites. Minas da prudência conveniente e do silêncio estratégico. Minas da defesa da mudança da capital do país para um centro menos vulnerável do que a desenfreada capital litorânea, de costumes tão frouxos, de clima tão quente, tudo tão próximo do pecado. Essa foi uma versão da modernidade que permaneceu no ideal da mineiridade e que muitos efeitos produziu sobre o artesanato intelectual e político brasileiro. Foi também a versão mais notável, a mais conhecida, permanente, mais de acordo com a constelação de intelectuais que a cultivaram e que atuaram na confecção de políticas para a educação e para a cultura, cujos desdobramentos atravessaram décadas e ainda hoje balizam os respectivos campos de atuação. Da constelação Capanema, o ministro de Minas Gerais, o ministro trouxe para perto de si intelectuais mineiros em sua plena exuberância. Herdamos uma política do patrimônio histórico e artístico nacional, uma reforma do ensino desde o secundário ao superior e também as referências do moderno, que se eternizaria fugindo ao moderno fugaz. Tudo em sintonia com os versos do poeta, chefe de gabinete do ministro Capanema, Carlos Drummond, quem, se cansando de ser moderno, investiria dali em diante no apostolado de ser eterno. Foi a versão vitoriosa, a que permaneceu na esfera pública, a que chegou ao desenho do nacional, a que se materializou e se fez conhecida no traço formal de institucionalização como orientação a ser seguida. Mas há sempre mais Minas disputando espaço e querendo se mostrar. Verdade que nem sempre com o mesmo efeito duradouro, a mesma eficácia. Ousada, é preciso que se diga. Desse tronco, que teve em João Pinheiro no final do século XIX, um de seus filiados, saíram outros, nos quais seria possível incluir Darcy Ribeiro. Daqueles que integraram a primeira versão, Darcy dizia: padecem do intelectualismo abstrato, da erudição vazia, porque improdutiva. Interessava a ele os que se expunham à ação, os engajados, os que davam sua cara a tapa, os que se mostravam, os destemidos da imprudência, os imoderados. Uma corruptela da mineiridade em sintonia com a corruptela do ideal socialista, já adaptada à cultura nacional, na categoria que inventou e disciplinou como morenidade. Socialismo próprio dos mestiços, mineiridade própria dos afoitos. Os que não tiveram paciência com o ritmo da política, como João Pinheiro, os que apressadamente se colocaram a tarefa de fazer 50 anos em 5, como Juscelino Kubitschek, os que tinham a urgência de salvar o Brasil, como Darcy Ribeiro. Do tronco das minas, em forma de ação, Darcy retirava licença para não pedir licença, para não obedecer à burocracia, não se submeter aos regulamentos, não temer a ousadia. Apostou em uma universidade fora de todos os parâmetros tradicionais, vetustos em vigor, aquela a quem se referiu como filha que se desvirtuou em certo momento, seduzida talvez por um aventureiro discutível. A Universidade de Brasília não soube ou não pôde se defender do autoritarismo, traição máxima ao projeto liberador e inventivo, impregnado em sua certidão de nascimento na abertura dos anos 60. Por que se entregou a aventureiro tão suspeito? Por que não resistiu? O que fracassou? Indagou-se a exaustão Darcy Ribeiro, procurando fundamentos para o que considerou sempre uma traição. Mas os dissabores o estimulavam. 20 anos depois de Brasília, voltava-se para outro empreendimento gigantesco. Esteve à frente do Programa Especial de Educação nos 2 governos de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, 1983 a 87, 1991 a 94. Apressado em transformar em rotina, no espaço de 2 mandatos, o ideal republicano não alcançado de João Pinheiro de educar as crianças e os jovens. Educar para o trabalho, diria João Pinheiro,
Educar para a independência pessoal e autonomia, retrucaria Darcy. É que o final do século XX já havia invertido a pirâmide populacional brasileira. A cidade vencia o campo, as populações se aglomeravam. Darcy encontra em seu estado de origem, alçado à condição de país, em suas palavras, atitude inercial semelhante, conservadora, avessa às transformações profundas. Ao menos foi assim que interpretou o ethos de sua própria terra. Suas palavras. Minas, tenho certeza, será o último país do mundo a fazer uma revolução para mudar. Fará quantas contra-revoluções se peçam para o mundo permanecer tal qual. Somos gente sólida, confiável, contente não digo, mas resignada com o que o destino deu, por pouco que seja. Vivemos conformados com o milho dos pintos, famintos. Desabafo que está em Migo, o livro autobiográfico onde acerta contas com tudo e todos. Sua terra natal, conterrâneos, seus ganhos, frustrações, sua percepção de si, os vícios e virtudes, enfim, comigo. Como outros mineiros das letras, também ele descobre Minas como delas distante. Sente-a na pele quando no Rio de Janeiro. Foi preciso escapar para adentrar, dizia ele. Tomar contato com o veio impulsionador de sua gente, de seus parceiros, e sentir os limites e as cercas que impedem os fazimentos, como gostava de dizer. Homem das letras, por vício e por incapacidade de outro jeito de ser, Darcy integra a galeria daqueles que veem no cruzamento entre história e literatura a matéria plástica possível de modelação. O moderno viria dessa cruza, da mestiçagem que não abandona os sentidos em nome da razão. Talvez aqui se separe de João Pinheiro, mais pragmático, menos literário, mais comprometido com a técnica do empreendimento. Aqui, na voracidade dos papéis, Darcy se encontrou e se perdeu, confessou em muitas e muitas passagens de seus escritos. E como Drummond, encontraria a porta de saída das cercas de Minas pela leitura. Foi a janela para se escafeder desse mundinho, mas ficou a culpa de que não pôde fazer do que Minas Gerais provocara em sua marcha determinada e insana, dizia ele. Nas máquinas prodigiosas de gastar gente desses Brasis, a moenda mineira foi a que mais gente gastou. Gente comprada cara, importada e taxada de dízimos e quintos. Gente aqui nascida, crioula, escrava, também comprada e vendida. Gente nascida livre, que tantas vezes de novo se via escravizada, ou se fazia escravizar por seu próprio querer, para ter o que comer. A fome em Minas, velha como Minas, desgastou gerações e gerações de gente, incontáveis. Como negócio, Minas foi um mau negócio. Como criatório de mineiros, excelente. Nunca se viu rebanho tão faminto e tão prolífero. O gado cresce, engorda, mais que o gado, e fica aí, sobrante. Isto é Minas. Minas é também um milagre milagroso. Deus seja louvado. Dessas mãos morenas brotou a arte mais bonita que jamais nesses Brasis se viu. Isso somos, nós mineiros, uma mulataria pia e criativa, rezando rosários pelas culpas que leva na alma e pelas taras que leva no corpo, nos forçando a pecar, a pensar, a obrar. Minas metafísica do Brasil, tortuoso caminho da modernidade. Minas das minas de carvão queimando, triturando, reluzindo. Minas que retrata o país que não é para principiantes, já cantou Antônio Carlos e brasileiro Jobim. Voltar a Minas em qualquer das versões da modernidade mineira é encarar o contraste, a contradição, o sem sentido e o pleno de sentido, e exercitar a pequenez travestida de orgulho e arrogância, de imodéstia e de acanhamento. O tumulto de alma em seu tortuoso trajeto de vida encarna a revelação igualmente torturada sobre o destino de sua terra, seja ela a de nascimento, Minas Gerais, seja ela a de pertencimento, o Brasil.
Minas e Brasil se cruzam na mestiçagem definitiva e se exibem migo, compondo a sinfonia de alento e dor, de credo e desconfiança, de promessa e dívida, condimentos urdidos no sempre inconcluso projeto de modernidade. O tempo e seu tempo, disse ele, dirá se Minas se acaba sem glória ou se queira Deus se alça outra vez altaneira. Minas que um dia se alçou pelos ouros, pelos diamantes e pela liberdade, se alçará por si mesma? Tomara. Nada indica que isso suceda. Só de vê-los, ó meu povo, a vocês e a mim também, tão pachorrentos nós todos, me revolvem as tripas. Porque esse povo meu, tão capaz de grandezas de antanho, agora é tão chinfre. Darcy Ribeiro, mineiro, nascia nessa terra em 26 de outubro. Órfão de pai aos 3 anos, foi criado pela mãe, uma professora alfabetizadora. O trajeto intelectual de Darcy seria marcado por uma primeira entrada na Faculdade de Medicina em Belo Horizonte em 43. Influência de sua mãe, acabou confessando no seu livro Confissões. Logo abandona o curso em favor da Escola Livre de Sociologia e Política, em São Paulo, para onde se dirigiu em 44, atraído pelo convite de Donald Pearson e com uma bolsa de estudos. Uma escola em que teve como ativo permanente desde a turma, intelectual como Florestan Fernandes e Horaci Nogueira, foram os colegas de turma de Darcy. As ciências sociais o capturaram de vez. Darcy faz o percurso pelas ciências sociais, encontrando a educação nos idos de 1950, quando se depara com Anísio Teixeira, selando com ele um compromisso de vida inteira. Impregnado dos ensinamentos da Escola Livre, Darcy Ribeiro viu-se mobilizado para a tarefa de estudar o destino humano. Por uma casualidade, chega a antropologia, quando abraça os estudos indígenas, por indicação de Herbert Baldus, a Cândido Mariano da Silva Rondon, para seu ingresso no Conselho de Proteção aos Índios e Serviço de Proteção aos Índios, que funcionavam juntos. Os Cadivel e Capô foram as duas tribos que estudou através de longas expedições pelo Mato Grosso e pelo norte do Brasil. A mudança de rumo com relação à causa indígena também recebeu de Darcy uma justificativa política. Deixa os estudos acadêmicos mais do interesse dos antropólogos do que seus objetos de estudo e passa a ser um combatente da causa indígena. Sai da postura do etnólogo, que busca o índio como quem vai ao primitivo, e traz para o presente sua ação, politizando a questão indígena como questão nacional. Dessa politização, resultou sua participação ativa na montagem do Museu do Índio, que nasce de uma seção de estudos do Serviço de Proteção aos Índios e do Conselho dos Índios. Um museu educativo onde os visitantes passavam a ver fotos e imagens da vida cotidiana dos indígenas, sem os preconceitos tão vulgarizados de selvageria, sem a atmosfera canibal e feroz com a qual a literatura e a disseminação dos preconceitos faziam vigorar socialmente. Ali cria o primeiro curso de pós-graduação em antropologia. Nunca arrefeceu em Darcy a paixão pelos índios. Ao longo de toda a vida, ele retomaria as referências de humanidade que o haviam tocado na intimidade com os povos da floresta. Só que essa paixão foi ampliada por outra de igual vigor, a paixão pela política, despertada na tragédia vivida pelo povo brasileiro quando o suicídio do presidente Getúlio Vargas em 54. Ele, que havia se afastado da militância comunista desde sua imersão nos estudos indígenas, aproximou-se do trabalhismo, ao mesmo tempo em que encontra seu parceiro de vida inteira, o educador Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, disse ele, representou para mim o que fora Rondon em outro tempo e dimensão. A sua noção de povo brasileiro incluiu, então, os deserdados da sociedade, os excluídos, como se diz hoje. Para ele, só a educação poderia elevá-los à condição de cidadãos brasileiros. A associação definitiva de Darcy Ribeiro com a educação é a herança indelével de seu encontro com Anísio Teixeira, o educador conhecido pela liderança do movimento da Escola Nova.
Embora engajado e movido pela paixão política de mudar o mundo, Darcy abraçou o ideal da escola nova, a determinação de universalizar o acesso à educação pelas camadas populares. As crianças seriam prioridades máximas no projeto de criação de um programa especial de educação. Crítico da alfabetização de adultos, Darcy Ribeiro pode ser incluído entre aqueles que pensam a escola pública como espaço de socialização crucial para a formação da cidadania. As elites mantinham reservados para si, como propriedade particular, os recursos sociais indispensáveis ao conjunto da população. Um patrimônio público transformado em riqueza privada, pessoal. Diante de tal modalidade, não se pode exigir distribuição. Darcy estava mobilizado pela massa que seria condenada às ruas não fosse a interferência da educação. Era por ela que os indivíduos aprenderiam o básico para manusear a vida cotidiana. Leitura, capacidade mínima das operações matemáticas, condições de se localizar. O trivial republicano, que nossa república não cuidou. Sua motivação pelo programa especial vinha de uma convicção mais antiga. Finalmente, o sonho dos pioneiros da educação de Anísio Teixeira. Especialmente, esse sonho poderia ser testado em um estado, Rio de Janeiro, considerado vitrine da nação. Programa especial porque não ofereceria uma escola comum, mas aquela que atenderia em tempo integral, cuidaria do intelecto e do corpo, supriria de afeto e atendimento as carências impostas pelas agruras da vida injusta, dura, cruel nos menores gestos. Darcy Ribeiro, na implantação do programa especial dos dois governos Brizola e a construção de mais de 400 CIEPs, ficaram dissociados na memória e na história dos que se dedicam à educação. Intelectual engajado, tratava de atropelar em velocidade as dificuldades da democratização dos direitos à educação no estado do Rio de Janeiro. Os CIEPs foram gerados na utopia de cobrir todos os vazios sociais impostos aos inocentes deserdados. O mais viria com o desdobramento desse direito fundamental garantido. Se a elite nunca soube distribuir, nunca se sentiu constrangida a respeitar. Uma revolução seria. Mas não somos dessa fornada revolucionária, parecia-se dizer nosso personagem, em contato com cada frustração. Por que o Brasil fracassou? Por que a mobilização política de pré-64 sucumbiu? Por que a Universidade de Brasília falhou? Por que o governo seguinte ao de Brizola, no Rio de Janeiro, destruiu criminosamente o Programa Especial de Educação? Por que liquidamos milhares e milhares de nativos dessa terra? Nossa capacidade de tolerar, de nos misturarmos, de produzir a miscigenação generosa, teria como contrapartida a inércia, a inconsciência, a acomodação, a incapacidade de nos indignarmos? Meu interesse pelo Brasil e as pesquisas que me envolviam com a educação me conduziram a Darcy Ribeiro. Foi quando mergulhei nesse personagem e percebi o traço que talvez, a meu juízo, melhor o identificaria: a indisciplina. Foi com essa chave que persegui em meu livro, Darcy Ribeiro, Sociologia de um Indisciplinado, as dimensões da indisciplina que considerei mais relevantes para os pontos que ali trataria. Em pelo menos 3 dimensões, Darcy Ribeiro se mostrava indisciplinado. Primeiro e antes de tudo, se mostrou um exemplar atípico das características atribuídas convencionalmente aos mineiros: moderação, prudência, institucionalização, permanência. Darcy foi sempre intempestivo por convicção. O intelectual tem que se expor publicamente, insistia, tem que tomar partido, extravagante, derramado, feria o crédito do poeta segundo o qual a paixão necessita ser moderada e ser medida. Indisciplinado como cientista social, Darcy fez parte de uma geração que se empenhou pela institucionalização das ciências sociais, tendo como um dos pontos de honra a distinção entre o trabalho científico e a invenção literária. Nosso personagem fugiu dessa separação.
embrenhou-se pela literatura, envolveu-se como militante, pouco afeito ao costume mais antropológico ou mais institucional. E, em terceiro lugar, indisciplinado como educador. Abraçou a educação como causa e a transformou em objeto de atenção e ação política. O tempo da política não corresponde ao tempo da educação. Sabemos todos que trabalhamos com educação. Os atropelos causados pela pressa em resolver a questão educacional em um governo fez com que Darcy defendesse o extraordinário, ofendesse as secretarias ordinárias, impondo um tempo de agilidade sem obediência aos rituais e procedimentos das liturgias dos cargos e dos ofícios. O engajamento político e a paixão pelo fazimento, como gostava de dizer, provocou um sem número de reações, não apenas do campo da educação, mas de toda uma geração ocupada com as questões da melhoria da educação no país. Ganhou muitos inimigos em sua atuação na educação. É que a ambição não era para muitos, impregnava-o a mania de salvar o Brasil, movia um sentimento de ser herdeiro responsável pelo destino humano. O messianismo do intelectual público impregnou a atividade intelectual, a expressão acadêmica e a atuação política de Darcy. Militante engajado e não espectador engajado. Perfis distintos de intelectuais. Darcy militou apaixonado e engajadamente com a convicção de que o Brasil não havia dado certo por razões que eram decifráveis. Primeiro, um último país nas Américas a abandonar a escravidão. Segundo, um país que tem uma elite predatória, dizia ele, o dono da terra, que gosta muito mais da terra que do filho ou da mulher, que prefere que cortem a mão dele do que tomem uma lagoa dele. Esse apego e a brutalidade, que é a maior herança cultural, a mais perversa do Brasil. A brutalidade para com o povo, a herança de termos sido o último país do mundo a acabar com a escravidão hedionda. É a herança da capacidade de gastar gente, de queimar gente, como se queimasse carvão, de queimar negro, jogar no trabalho. Depois, quando estava velho, estava ruim, deixava fugir ou largava o seu destino. Essa capacidade de tratar pessoas como coisas, essa perversidade intrínseca, que é a capacidade de matar, de torturar. É uma perversidade intrínseca na nossa herança, na nossa classe dominante. Nossa classe dominante está enferma de desigualdade e de descaso. E terceiro, pelo descaso com a educação e a transmissão da cultura. Em um livro clássico da literatura sobre intelectuais, que se chama Representações do Intelectual, Eduardo Said retoma duas tipologias clássicas que podem ser sumarizadas pelas formulações de Julian Bender em um livro chamado A Traição dos Clérigos, e os dois tipos de intelectuais que Antônio Gramsci definiu. Intelectuais tradicionais, professores, sacerdotes, administradores, que fazem a mesma coisa, geração a geração. E o intelectual orgânico, que Gramsci percebeu como aquele diretamente conectado com as classes ou empreendedores, que deles se valem para organizar interesses, ganhar mais poder e mais controle. As duas representações, a de Bender e a de Gramsci, polarizam as expectativas que se criaram a respeito da participação dos intelectuais na vida social e política. A definição de Bender se aproxima da noção de uma casta de supercapacitados e moralmente dotados que constituem a consciência da humanidade. Verdadeiros intelectuais constituem uma clareza, criaturas de fato muito raras, uma vez que o que eles carregam são bandeiras eternas de verdade e justiça que precisamente não são desse mundo. O termo clérigo tem a função de identificar esse tipo puro de intelectual, homem de origem religiosa, do clérigo, como a função intelectual na Idade Média praticamente se limitava ao clero, a este executava toda a escrita e todo o serviço notarial e de secretaria da época, o nome clerc passou a ser equivalente de intelectual, scholar, aplicando-se especialmente a um notário,
secretário, juiz de instrução, contador, escriba. Julian Benda conserva nessa escola a ideia de que se trata de seres especiais, desprendidos da ganância por vantagens materiais, por ganhos pessoais, relacionados estreitamente com o universo secular do poder. Intelectuais reais são aqueles que essencialmente não perseguem objetivos práticos. Todos aqueles que buscam sua alegria na prática de uma arte ou ciência, ou especulação metafísica, resumindo, na posse de vantagens não materiais, que por conseguinte dizem de certa forma, meu reino não é desse mundo. Uma excepcionalidade que não desloca o intelectual do mundo real, de seu compromisso com a crítica, com a denúncia aos procedimentos que agridem a verdade e a justiça. Como consciência do mundo, espera-se que saibam zelar pela correção e não corrupção da autoridade moral e política. Atitude que os coloca em posição de quase permanente oposição ao status quo. Um grupo seleto, pequeno, que nunca inclui mulheres, cujas vozes estentórias e indelicadas imprecações são lançadas do alto contra a humanidade, em nome do recolhimento à função analítica, reflexiva e abstrata, portanto não partidária, isenta e independente. Benda cobra dos intelectuais que permaneçam distanciados das paixões partidarizadas do tempo presente, marcado pela perseguição de interesses e vontades insaciáveis. Esses comprometimentos expõem os intelectuais à traição de suas próprias missões, impedindo-os de exercer a função esperada de um grupo com tais atributos. Embreando-se no jogo das paixões e convicções públicas, o intelectual estaria traindo sua própria natureza de clérigo. Como esperar dos intelectuais que cumpram o papel de vigilantes e denunciadores de abusos de poder? Alguém que seja capaz de dizer a verdade ao poder sem temor, sem inibição, corajosa e criticamente. A outra clássica referente, a do intelectual orgânico, caminha em sentido oposto. Portador privilegiado de conhecimento e de capacidade de perceber analiticamente os processos sociais, o intelectual deve responder socialmente com seu engajamento explícito, comprometido com causas coletivas traduzidas em políticas públicas e sociais. Eduardo Said completa: a análise social de Grande sobre o intelectual como uma pessoa que desempenha um conjunto particular de funções está muito mais próxima da realidade que qualquer coisa que Benda nos apresenta, sobretudo pela complexidade da sociedade do final do século XX. A tese de Said é que o intelectual tem um papel público na sociedade que não pode ser reduzido simplesmente ao profissional indiferenciado, a um membro competente de uma classe orientada segundo seus interesses. A natureza do trabalho intelectual problematiza a ideia de intelectual privado. Desde o momento em que escreve e publica, a dimensão pública se impõe. Intelectuais, portanto, fechando com Said, são aquele tipo especial de gente fronteiriça com a arte. Tem vocação de representação, seja quando escreve, fala, ensina ou aparece na mídia. Nesse registro das distintas representações de intelectuais, compreendemos melhor a natureza dos embates de Darcy Ribeiro. Como entender o confronto que ele empenhou com palavras tão duras como seus parceiros e pares como Roberto D'Amato, entre ele e os acadêmicos, entre Darcy e outros intérpretes do Brasil? Darcy pretendeu mesclar ambas as perspectivas. Crítico do status quo, indisposto a aceitar o estabelecido e disposto a se expor por causas sociais populares, o intelectual público, Darcy Ribeiro, se embrenha na política como artífice de alternativas mais justas e mais adequadas à realidade nacional, dizia. Transmuta as características de isolamento em personalismo. Políticas pensadas a partir do compromisso democrático e formuladas com a intenção de ampliar o efeito distributivo
podem resultar em concentração de poder e personalização processual. Essa talvez tenha sido uma das maiores críticas e mais consensuais a respeito da atuação de Darcy. Esse me parece ser um inquestionável desafio de lidar com o intelectual público Darcy Ribeiro. Sua trajetória, suas avaliações críticas e a permanente e coerente defesa democrática de distribuição de benefícios à população brasileira compõem um conjunto de ideais sintonizados com o que seria o ideal do mundo público, tal como perfilado nos contextos de sociedade moderna, dos direitos civis e sociais. A paixão com que os defendeu, a indignação de que se deixou impregnar sempre quando foram violados os direitos civis e sociais, e a virulência com que se expôs, propondo e implantando projetos, tudo isso o inclui na categoria de intelectual de representação moderna e pública de uma sociedade aberta e multifacetada. O contrassenso que desafia a análise é a composição dessa agenda pública democrática de sociedade plural e comunidade política, estruturada sob a lógica de interesses de múltiplas fontes de legitimidade, como convém à complexidade do universo democrático metropolitano, com um estilo paternalista e personalista, messiânico e carismático, em muitos sentidos segregacionista da implantação dos projetos. Mas esse, e vou me encaminhando para o final, que é um problema geral na ordem da relação entre o universo intelectual e político, para o qual Max Weber já havia nos chamado a atenção de forma tão forte, pode ganhar tonalidade de conflito quando o processo decisório estiver confundido com a herança política que acumula a identidade de intelectual e quando estiver submetido à ação personalista desse mesmo líder. A liderança de Darcy foi sempre identificada pelos partidários e oposicionistas como personalista, carismática ou messiânica. O registro desse estilo político não habita a rotina institucional ou o estabelecimento de procedimentos universais, previsíveis, formalizados. Carisma e institucionalização não são faces de uma mesma moeda. São desafios permanentes aos políticos e à comunidade para a qual está reservada a esfera da obediência. Como sair da esfera do extraordinário, do intransferível, do dom sagrado, do extra-humano, da aura mítica para o rotineiro, o previsível, o ordenamento permanente, o dia a dia da escola, o dia a dia das secretarias, os passos graduados de funcionamento, de que tanto dependem políticas públicas como a educação, por exemplo. O desafio de lidar com lideranças como a desse nosso intelectual é combinar a noção crítica a respeito do risco do enfraquecimento de projetos sociais básicos, sei quando dependentes da ação desses intelectuais carismáticos e messiânicos, impacientes, e a sensação profunda da falta que estilos e personalidades assim constituídas nos fazem sempre, e quando estamos diante de situações críticas, injustas, distorcidas e, sobretudo, urgentes, perdidas em um oceano de falta de vontade política, de apatia, de inércia, de vícios, já enferrujados como o ferro da jaula de ferro weberiana. Mas é impossível não se render ou não se sentir persuadido com uma chamada como a que ele próprio, Darcy Ribeiro, faz aos que tomam a si a vocação intelectual. Diz ele: um intelectual dinamarquês pode legitimamente dedicar-se ao que bem quiser, indiferente à ordem social, porque a Dinamarca já deu certo. Seu povo realiza bem suas melhores potencialidades dentro da civilização a que pertence. O Brasil não deu certo, ainda não deu. Nossos intelectuais, por isso mesmo, são ungidos a tomar posição política. Ele seguiu à risca a sua própria convicção, mas ele não tinha inocência, porque ele próprio, olhando o seu percurso, foi capaz de, com a mesma firmeza e envolto na costumeira irônica, falar o que você já nos trouxe como abertura. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei.
Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Muito obrigada, gente, pela paciência.